Algumas pessoas tendem a me perguntar que tipo de vídeo de incidente que eu nunca trouxe aqui no canal, por qualquer motivo que seja. Por ser grotesco demais, por ser pesado demais, por ser nojento demais. E, bom, o vídeo de hoje é exatamente um desses casos que eu evito trazer aqui no canal porque, meu Deus do céu, haja estômago pra esse daqui. Falar pra você que tá comendo não assistir esse vídeo é pouco, irmão. Pelo amor de Deus, passe longe disso aqui. Hoje a gente vai falar da traumática história do Reddit do Pântano de Dagobah. Mas antes disso, só avisando que esse vídeo aqui eu tô sentadinho porque há uns 2 dias atrás eu fiquei bem mal do meu intestino, então eu ainda tô um pouquinho fraco me recuperando, mas eu já tô bem, tá, rapaziada? Não precisa se preocupar, só quero ficar sentadinho aqui hoje. Bom, o nome da história em questão faz referência a Star Wars, que o Pântano de Dagobah é onde o Luke encontra o Mestre Yoda e ele tem todo aquele treinamento para se tornar um Jedi. Mas, bom, isso tanto faz. O importante é que o ambiente que eles estavam ali, dá pra ver que não é um dos mais agradáveis. É um lugar bem um pântano, né, irmão? Então vocês já conseguem imaginar a qualidade da história que eu vou estar lendo aqui pra vocês hoje. Ela tem a ver com usuários, a área da saúde e cirurgias. Uma dessas coisas, pelo menos eu sei um pouco de como é que é, porque a minha mina, ela é enfermeira e ela já me contou cada história, cada coisa grotesca, mano. Porque a história que eu vou contar aqui pra vocês, ela não tem muita base visual, até porque não tinha nem como tirar foto num ambiente desse. Mas eu acredito, porque a minha mina já contou cada coisa pra mim, cara, cada coisa... Vocês nem conseguem imaginar que esse tipo de merda acontece. Papo 10, mano. A Milena às vezes me conta umas histórias que eu fico olhando pra ela, tipo... Mas eu nem sabia que um ser humano conseguia fazer isso. Então esse é o aviso final pra você sair do vídeo, porque agora a gente vai começar. Eu recebi uma ligação uma noite. Acordei às 2 da madrugada pra uma cirurgia geral. Era bem vago, mas na época eu vivia numa cidade com uma grande população de jovens militares e usuários de meth. Então emergências tarde da noite eram bem comuns. Cheguei no hospital onde outros detalhes me esperavam. Abscesso periretal. Para os não familiarizados, isso significa que em algum lugar do cu existe uma bolsa de pus que precisa de drenagem. Não preciso nem dizer que o nosso time estava menos do que empolgado, né? Eu fui até a sala de emergência levar o paciente e a enfermeira que estava lá me disse uma coisa quando me deu a maca: se divirta com esse aí. Entre o pessoal da área da saúde, esse tipo de frase é um péssimo sinal. Meu paciente tinha uns 142 quilos, uma mulher nativa americana que mal cabia na maca que eu tava transportando ela. Ela ficava rolando de um lado pro outro, gemendo de dor, puxando as próprias roupas e sussurrando uma Ave Maria. Não, mas isso daqui é real, viado. Quando tu tá com uma dor ou alguma coisa tão cabulosa que a única coisa que tu consegue fazer é rezar, vixe Maria. Eu mal consegui pegar o nome dela depois de alguns minutos de conversa. Então, depois de ter confirmado a sua identidade, fomos trabalhar no problema. Eu concluí que seria melhor pedir pro anestesista botar ela pra dormir e a gente começar a brincadeira. Ela continuou o teatro dela por 10 minutos inteiros enquanto a gente levava ela pra sala de operação, quase caindo da maca enquanto a gente tentava botar ela na anestesia. Nós vemos pacientes assim com frequência. Geralmente são drogados que depois de abusarem de tantas drogas ganham uma alta resistência a medicações para dor. Vale citar que o time que estava lá hoje à noite não eram novatos. Eu trabalho com serviços de saúde há anos. Eu assisti um homem de 88 anos arrancar um catéter do próprio pau enquanto ele gritava: "Vocês nunca vão me fazer falar!" Fui atacada por um neonazista positivo por HIV e, em resumo, eu já vi muita coisa. A outra enfermeira na sala de operação, ela era especialista em traumas por mais de 10 anos. Trauma seria basicamente uma ala onde uma pessoa só trabalha com feridas cabulosas e coisas bem viscerais. O anestesista fez uma residência dele num centro de trauma level 1, ou como nós chamamos eles, Clube das Facas e Armas. Olha, isso aqui eu nunca ouvi falar, eu não faço a menor ideia do que é isso, mas... facas e armas, né? Já dá pra esperar que o maluco é da casca grossa. O cirurgião era um ex-militar e tinha no máximo 2 expressões faciais e falava apenas 8 palavras na semana. Mas mesmo assim, nenhum de nós estávamos preparados para o que ia acontecer. Botamos a senhorita pra dormir e começamos a lavar a área retal. Tava vermelha e inflamada, com um pouco de pus, mas nada demais, tudo normal. A ficha dela dizia que ela tinha injetado drogas pelo períneo. Pra quem não tá ligado, períneo é aquele espaço entre o seu
seu cu e a sua parte íntima, que não tem nada ali. Eu não sou nenhum especialista em substâncias ilícitas, mas por que alguém injetaria qualquer coisa no períneo? Meu Deus! Então, obviamente, essa era a causa da infecção, ou agulhas sujas, ou as drogas em si. Mas, de todo modo, isso não parecia ter feito ela parar de dizer repetidamente: Jesus, por favor, me leva agora. O cirurgião, então, entra com o bisturi, só a pontinha, e no exato mesmo momento, a paciente tem um reflexo no diafragma e o inferno começou. Sem o nosso conhecimento, a infecção tinha se alastrado por pelo menos 30 centímetros no intestino, criando uma caverna de pus e tecido morto misturado com merda. Essa mistura amaldiçoada começou a sair pela pequena inserção, que nem aquela cena do funeral do filme Máfia. Não recomendo vocês pesquisarem essa cena, é bem grotesco. Todos nós estávamos usando roupas à prova d'água, luvas, máscara, todo o resto. Resto esse que era tão inútil quanto um par de botas no incêndio. Na verdade aqui tá escrito Fire Hose, eu não prestei atenção na hora. E Fire Hose é tipo aquelas mangueiras de bombeiro ultra forte, tá ligado? Mas a analogia funcionou igual, então só tá aí. A maca tava no meio da sala, facilmente uns 2 metros de distância da parede mais próxima, mas assim que a gente acabou, eu tava achando o resto do incidente contra a parede. Conforme o cirurgião continuava a avançar o bisturi, a rajada continuava, e cada contração nos músculos da paciente, mais era tirado. Em questão de minutos, já tava entrando nos sapatos da enfermeira. Eu tava a uns bons metros de distância e fiquei desacreditada. A enfermeira tava enxugando o chão e o cirurgião na ponta dos pés para não entrar nada no sapato dele. Mas então o cheiro bateu. Meu Deus, eu vou passar mal, disse a outra enfermeira, que já estava fora a esse ponto. Ela tirou a máscara dela e correu pro outro quarto, então bateu em mim, de boca aberta, não conseguindo acreditar na quantidade de líquido que o corpo daquela mulher conseguiu manter. Era como saber de um pedaço de todo o desespero que aquela mulher viveu na vida dela. Eu não conseguia respirar, meus pulmões simplesmente se recusavam a botar mais daquela coisa pra dentro. O anestesista foi o próximo a sair, um homem enorme, tremendo enquanto passava mal na porta, tentando desesperadamente respirar, me permitindo ver o mesmo acontecendo com a outra enfermeira, só que na pia. Então outro geyser de pus foi atirado na frente do cirurgião. O vídeo do David at Dentist ficava girando na minha mente. Isso é a vida real? Em todas as salas de operação, no mundo todo, independente de ser particular ou não, religioso ou não, grande ou pequeno, uma única coisa era a mesma. Em algum lugar tinha um frasco de bom ar. Todo mundo do departamento sabia aonde estava e para que servia, e todo mundo rezava aos deuses para nunca precisar usar. Em horas como essa, a gente passava do lado de dentro das nossas máscaras para impedir que o cheiro ruim atravessasse elas, e a gente conseguisse finalizar a operação numa boa. Eu corri para a sala de suprimento, puxando todas as gavetas e aonde aquele frasco de ambrósia poderia estar. Então eu fui recebida. Uma caixa vazia. O bagulho tinha acabado e ninguém repôs. Em algum lugar por aí tinha um filho da puta que usou o último frasco e não repôs uma única gota dele. Até hoje, cara, se eu descobrir quem foi, eu vou mandar a pessoa de base com as minhas próprias mãos, mas não antes de meter a cabeça dela no rego de todos os usuários de meth que eu consegui achar. Eu não sei se esse macete do bom ar aí de passar na máscara é verdade. A Milena, pelo menos, ela nunca me falou isso, mas no centro cirúrgico que ela trabalha hoje em dia, é um bagulho mais simples, não tem nada muito grotesco, então o cheiro nunca é um problema. Mas, às vezes que ela me falou sobre cheiro, cara, é assustador, porque são resíduos, às vezes, que não é pra estar ali, não é uma mistura que você vai ver em nenhum lugar, a não ser nesses casos extremamente específicos. E, cara, a Milena é uma enfermeira que ela não se abala com nada, mano, é cheiro, esses bagulho aí pra ela é suave. Só que teve alguns casos que ela falou que já chegou a ter reflexo, tá ligado? Porque não dá, mano. Então aqui, meu Deus do céu, eu voltei com a coisa mais próxima que eu consegui achar, um frasco de mastinol, que é um adesivo que a gente usa às vezes para curativos. Não é tão bom quanto um bom ar, mas considerando que metade do chão estava coberto com o que pode facilmente ser confundido com uma combinação de resíduos de um porco depois de parir e xarope de maçã, a gente já tava meio sem opções. Eu então passei o mastinol da minha máscara, feliz de conseguir cheirar qualquer coisa que não seja a criação demoníaca que a gente cortou daquela mulher. O anestesista pegou o frasco logo depois, passando na máscara o suficiente para ter certeza que ele conseguiria ficar perto da máquina dele e se certificar que a mulher não iria morrer. Só que não foi até um pouco mais tarde que a gente descobriu que o mastinol cheirado desse jeito pode deixar você um pouco chapado. Mas em retrospecto, essa possibilidade nem tinha passado pela minha mente. Quando o cheiro saiu da sala de operação, ele foi pro corredor, onde a enfermeira tava, e os olhos dela começaram a lacrimejar, ela segurava o estômago em desespero.
A nossa roupa parecia o rio Uzi de Ghostbusters 2, exceto que sujo. Meu Deus, muito sujo. Então eu voltei para a sala de operação, não querendo deixar o cirurgião sozinho para caso ele precisasse de ajuda. Parecia algo como a representação artística de um apocalipse zumbi que você vê em fóruns de fãs. Tava ele lá, sozinho, na sua roupa azul, parado com quase a canela coberta em merda, tecido morto e resto de inflamação. Ele estava performando a cirurgia no pântano de Dagobah, exceto que o pântano tinha saído do rego dessa mulher e não tinha nenhum Yoda. Honestamente, meus parabéns pra esse cirurgião, porque haja estômago, tá ligado? E o maluco tava ali, fazendo a operação dele numa boa. O que esse cara não deve ter visto na carreira de militar dele é putaria. Ele não disse uma única palavra pelos próximos 10 minutos, enquanto ele limpava o interior do abscesso até que todo o tecido tivesse sido removido. A frente da roupa dele era uma mistura grotesca de marrom e vermelho, os olhos cerrados com os vapores que estavam saindo da frente dele. Eu finalizei a minha papelada o mais rápido que eu podia, ajudei ele com a mulher e o rego dela, acordamos ela e imediatamente mandamos pra ala de recuperação. Tem alguns outros trechos a mais da história, que é basicamente ela falando o que aconteceu depois do incidente. Coisa pouca, falando como ela tava enojada e como essa história fica engraçada hoje em dia, mas na hora, meu Deus do céu. E de novo, eu não ia trazer essa história aqui se eu achasse que ela é fake, porque como a gente não tem nenhum relato visual, alguma parada ali pra apoiar o que ela tava falando, ok, né? Pode ser meio suspeito, pode ser falso. A Milena já me contou uma história de uma paciente que tava mais pra lá do que pra cá, tá ligado? Ela tava bem mal e ela tava com câncer no intestino. Você já sabe que a combinação aí não tá muito boa, né? Basicamente, em alguma complicação que deu ali com a paciente por algum motivo ou outro, os fluidos que estavam tanto no intestino dela quanto no estômago se misturaram e eles precisavam sair por algum lugar. E, bom, eles não saíram por onde normalmente sai. Essa mistura amaldiçoada começou a sair da boca dela. E o cheiro, vou deixar vocês imaginarem. Então essas e outras paradas grotescas são coisas que realmente acontecem em salas de cirurgia ou com pacientes quando eles estão muito mal com alguma coisa ou outra. É bizarro pensar que uma parada assim aconteceu com um ser humano e outras pessoas tiveram que estar ali presenciando, não só isso, como ajudando aquela pessoa. Honestamente assustador, mas esse, rapaziada, foi o incidente do pântano de Dagobah. Mas bom, rapaziada, um videozinho um pouco mais simples, só que não se preocupem, porque terça-feira sai o próximo PC News, a edição 3, tá bem legalzinho, eu fiz umas sketches a mais lá e pá, tá dando um bom trabalho aquele vídeo, na verdade. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui de incidentes, que eu tenho feito menos vídeos de incidentes recentemente, porque eu tô achando tantas outras coisas interessantes pra falar, mas não se preocupe, essa é uma série que não acabou aqui no canal, eu ainda tenho muita coisa pra falar, e deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem deixar a mensagem final do vídeo, que é: cachorrinho,